Já fazia algum tempo que eu não fazia um vídeo focado em Power Scaling aqui no canal, então eu tô trazendo novamente esse tema, que é a velocidade dos personagens em Shumatsu no Valkyrie. Caso não tenha visto, eu tenho um vídeo relativamente antigo, mas que tá bem completinho, falando qual a minha escala pessoal para a velocidade de Shumatsu. E ele tem um complemento também que é importante que você veja caso tenha curiosidade. No vídeo de hoje a proposta é um pouco diferente, vamos continuar falando de velocidade, mas hoje eu vou falar outras escalas de velocidade que o verso de Shumatsu poderia pegar e vou explicar por que o verso não pega essa escala. Em resumo, se aquele vídeo antigo eu construo o meu argumento, hoje eu estarei rebatendo possíveis escalas que poderiam ser usadas contra aquele vídeo. Antes de passarmos para as escalas, me deixa apenas te lembrar de se inscrever aqui no canal se gostar de Shumatsu ou de Power Scaling no geral. Com esse vídeo eu começaria a trazer de volta mais vídeos focados nesse tema, isso se é claro vocês gostarem. Então já deixa o seu like para ajudar no engajamento e também visite outras redes sociais do canal, como Discord, TikTok e Twitter, tudo aí na descrição. Bom, antes de eu partir para as velocidades em si, deixa eu primeiro explicar os termos que eu vou usar aqui no vídeo e que você pode estar confuso pensando o que é. O termo escala é uma aportuguesação, né, para scales ou scaling, que é muito usado em comunidades de Power Scaling. Em resumo, ela é uma construção de argumentos que coloca um personagem ou um grupo de personagens numa tier em específica, que normalmente são separados em potência de ataque e velocidade, que é o foco de hoje do vídeo. As categorias de velocidade dependem bastante de cada comunidade de Power Scaling, mas é um conceito geral de algumas, que é a que eu vou utilizar aqui no vídeo como padrão, né, sendo a Versus Battle Week o padrão geral, que tem diferentes níveis de velocidade, e é justamente sobre esses níveis que nós vamos trabalhar, com eu passando por 5 das algumas possíveis escalas que poderiam ser usadas para Shumatsu no Valkyrie. Obviamente eu não vou passar por todas as escalas existentes, só pelas mais famosas ou interessantes, explicando por que elas estão erradas ou por que eu não concordo com elas. Por fim, vocês vão ver eu pegando para algumas escalas formadas nos vídeos feitos de alguns personagens em específicos. Então, por exemplo, para uma escala do vídeo eu vou usar um feito do Buda. Isso na teoria só escalaria pro Buda, né, e para quem lutou contra o Buda, no caso o Zero Fuku e o Rajun. Mas aqui eu meio que vou estar fazendo um resumão dizendo que todos os membros do Ragnarok se escalam nesse nível específico de velocidade para facilitar o entendimento do vídeo e também pelo motivo que eu apresento lá no vídeo de velocidade da minha escala de verdade, onde eu explico por que eu vejo todos os membros do Ragnarok escaláveis entre si. Enfim, sem mais adendos, vamos começar de baixo pra cima, pegando as menores escalas e chegando até as maiores. Começando com a menor tier que podemos pegar, vamos para a velocidade que já é o máximo que o olho humano pode captar, a velocidade super-humana, ou superhuman, que fica numa escala de 44 a 123 km por hora, e o feito que escala o verso nessa velocidade é proveniente de Sasaki Kojiro. Sim, o feito que escala o verso para a velocidade super-humana é o famoso corte da andorinha, o Tsubame Gaeshi de Sasaki Kojiro, que é capaz de cortar uma andorinha em seu pleno voo. Você deve estar achando que eu tô roubando, pois quando você procurar sobre a velocidade de uma andorinha em voo, vai achar que a velocidade delas é no máximo de 50 a 65 km. Mas isso é a velocidade normal de voo, não o rasante da andorinha, que é conhecida a Tsubame Gaeshi. Durante o rasante, a andorinha esconde a sua cabeça entre os ombros, as asas tomam a forma de uma foice e o seu corpo se assemelha a um torpedo, atingindo a velocidade de até 100 km por hora, o que qualifica o Tsubame Gaeshi de Sasaki para Tier Superhuman. Entretanto, vale o adendo que o Tsubame Gaeshi do Sasaki, que acerta o Poseidon de raspão no Ragnarok, é substancialmente mais veloz que o que ele executa em sua vida real. Não só o Sasaki do Ragnarok é mais forte que o da sua vida real, né, do que a versão dele do Midgard, né, dito no mangá diversas vezes, como é constado que aquele golpe tem velocidade divina e que foi capaz de acertar até mesmo o Poseidon de raspão. Tá, e por que o verso de Shumatsu não é super-humano em velocidade? Ao contrário, né, ele passa muito disso. E o motivo de por que eu não acho é também o motivo que eu vou usar nas próximas tiers. A resposta é um termo muito usado na comunidade de Power Scaling, o Outlier. Um Outlier, ou em tradução livre, um ponto fora da curva, é um evento, um feito ou um incidente que é considerado inconsistente com o nível de poder normal exibido por um personagem ou por uma série, e por isso eles são inutilizados. Outro termo bem utilizado pela comunidade são os anti-feats,
que em resumo são feitos ou situações que, assim como o Outlier, não costumam condizer com as demonstrações de poder de um personagem ou uma série. Em ambos, o ponto não é que o Outlier ou o Anti-Cheat é descanonizado ou é um furo de roteiro, e sim que, para os conceitos de Power Scaling, eles são irrelevantes. Um Outlier poderia ser considerado um personagem comumente constado como universal ou como uma tier muito alta, destruir um sol, e isso ser vangloriado como um grande feito na narrativa, o que na teoria não seria, porque para alguém destruir um universo, né, é muito mais grandioso do que destruir um sol, e destruir um sol não deveria ser algo grandioso para alguém que destrói um universo. Um anti-feat seria caso dois personagens de alto poder de destruição, como dois personagens de alto nível de, sei lá, Dragon Ball Super, por exemplo, lutassem no máximo deles e o máximo que eles conseguissem destruir fossem alguns prédios e algumas casas. O fato dos personagens destruírem prédios e casas não nega que eles também são capazes de destruir um universo, que eles são de escala universal. Assim como o fato do Sasaki acertar uma andorinha no rasante de 100 km não nega que ele pode alcançar níveis mais altos de velocidade, como veremos daqui pra frente. Quem tenta utilizar esse tipo de efeito, tanto esse da andorinha quanto feitos futuros aqui do vídeo, como uma forma de refutação para uma escala que estabelece um personagem ou até mesmo um verso inteiro em uma tier mais alta de velocidade, vai estar cometendo esses erros de definição de Power Scaling, ignorando esses termos que mantêm a lógica desse exercício mental, e também vai estar cometendo a falácia do apelo à ignorância ou argumentum ad ignorantiam, que é a falácia lógica que tenta provar que algo é falso ou verdadeiro a partir de uma ignorância anterior sobre o assunto. No nosso caso, afirmar que Sasaki e o resto do verso é apenas na tier de velocidade super-humana ou qualquer outra tier abaixo da tier estipulada inicialmente em um debate, é afirmar que não se provou a facilidade da minha escala, logo ela é verdadeira. No caso, antes de estabelecer a sua tier de velocidade, o correto argumentativamente seria você quebrar a base de escala vigente, senão ela apenas, como é costume falar na comunidade, escala pra cima. Enfim, chega de papeado e vamos direto para a segunda escala do vídeo, protagonizada por dois Enrenhar, Buda e Jack, o Estripador. O feito dos dois, apesar de diferentes, é bem similar. Durante o seu spin-off, o Jack foi ameaçado pelo Barão Chris Highton com um revólver, mas o assassino facilmente conseguiu pegar a bala em pleno ar com linhas de piano e então refleti-las contra o oponente. Aqui, se soubéssemos o modelo da arma que o Barão tá usando, seria muito melhor, porque revólveres, apesar de ter uma média de velocidade de disparo, ainda oscilam nesse quesito, dependendo do modelo. Porém, eu vou supor que esse revólver é um Wembley Revolver, famoso na Inglaterra durante os anos de 1887 até 1963 e, portanto, usados bastante na época do spin-off do Jack. Com isso, vemos que a velocidade de saída da bala é de 190 metros por segundo ou 684 km por hora, que escalaria Jack e o resto do verso para a velocidade de Subsonic Plus, ou subsônico maior, que é razoavelmente mais rápida que a tier de super-humano, alcançando de 617 km por hora até 1110 km por hora. Além do Jack, durante os eventos da rodada 5 do Ragnarok, o Buda também foi capaz de esquivar a queima-roupa dos tiros do revólver do Ebisu. Aqui muitos podem comentar que os tiros do Ebisu, por serem de um deus saídos supostamente de uma arma divina, devem ser mais rápidos que o revólver de um random do spin-off do Jack, e eu concordo totalmente com isso. O problema é que não temos como definir exatamente qual seria a velocidade do disparo desse revólver do Ebisu, por isso eu tô colocando ele aqui junto com o Jack. Enfim, ambos têm esses feitos, escalando o verso para no mínimo Subsônico Plus, e o motivo de por que eu não concordo com essa tier é o mesmo da anterior, né, que eu já expliquei. Esse feito é evidentemente um outlier. Com isso, vamos de um feito de um spin-off para um feito de outro spin-off, o spin-off do Lubu. Durante um dos pequenos arcos do spin-off do Lubu, o General Voador desafia o seu cavalo, a Lebre Vermelha, para um duelo, mais especificamente uma corrida, e durante ela, ambos criam ondas de choque, as famigeradas Shockwaves, que são nada mais nada menos que um tipo de perturbação de propagação que se move mais rápido que a velocidade do som. Não vou entrar no mérito se isso é ou não uma Shockwave, porque sinceramente eu acho discutível, mas como já vi gente usando isso para escala, eu tô colocando ela aqui no vídeo. Se for mesmo uma onda de choque, a velocidade para causar isso é uma tier de velocidade Transonic, ou transônico, né, que pega de 1110 até 1360 km por hora. O motivo de por que eu não concordo com essa tier é a mesma das anteriores, né, claramente um outlier. Vocês devem estar pensando que até agora tá bem fraca as velocidades que eu trouxe aqui no vídeo, mas agora a gente vai subir bastante o nível, ultrapassando supersônico, hipersônico, massivamente hipersônico, subrelativístico, relativístico e chegando à velocidade da luz e acima da velocidade da luz, o famoso FTL, que são as escalas que eu abordo nos vídeos que eu comentei aqui no começo.
começo desse vídeo. E como é a minha opinião em si, eu vou deixar para esses vídeos explicarem essa escala de acima da luz e vou continuar com escalas acima do que eu acredito e, portanto, vou explicar também por que elas estão erradas na minha visão. Começando com um feito bem interessante do Poseidon, naturalmente vindo do seu Medusa Alop Demeter. Sem dúvidas, o Medusa Alop Demeter é um dos golpes mais poderosos e velozes de Shumatsu no Valkyrie, e muitos podem acreditar que o Poseidon pega acima da velocidade da luz só olhando pro golpe sim, né? Mas não é assim que funciona. Para escalar o Poseidon e o verso de Shumatsu junto com ele, precisamos de um feito e é uma coisa calculável aqui, ou no mínimo definível. E aqui, para eu ilustrar essa escala, eu vou ter que apelar para cálculos. Durante o capítulo 9, Zeus lança diversos golpes que no capítulo 10, Ares confessava poder ver facilmente. Essa é a base para a minha escala FTL, que eu comento no meu vídeo de velocidade, mas essa escala do Poseidon usa esse feito do Zeus e do Ares como base, afinal durante o capítulo 19, o Ares confessa que via apenas pós-imagens do Medusa Alop Demeter, uma redoma de pós-imagens na arena, ou seja, ele não conseguia ver o Poseidon claramente. Com isso, seria possível calcular qual a velocidade necessária para dar blitz, ou seja, para superar a percepção de alguém capaz de ver um golpe acima da velocidade da luz. E com esse cálculo que eu tô deixando aí na tela, o Poseidon alcançaria supostamente a tier de velocidade massivamente acima da luz, o famoso MFTL. O problema dessa escala, e por que eu não concordo com ela, é porque ela quebra um dos preceitos base do Power Scaling, que é o Calc Stacking, ou empilhamento de cálculos, né, em tradução livre, que é o nome dado à prática de usar resultados de um cálculo para calcular outros feitos. A razão pelo qual geralmente é desconsiderado qualquer tipo de escala usando Calc Stacking é porque muitas vezes o resultado se mostra inconsistente e geralmente vai dar resultados inflacionados e exagerados, dado a própria natureza de você fazer um cálculo sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Através do método, inclusive, qualquer franquia de longa duração também poderia escalar suas estatísticas infinitamente para cima a níveis completamente exagerados, sem nunca demonstrar um feito nessa faixa em si. Nesse caso, obviamente você pegar um cálculo, que é a velocidade dos Zeus, em cima da percepção do Ares e fazer outro cálculo, já é um Calc Stacking, e portanto não é uma escala admitível e por isso eu não vejo o verso como MFTL. O próximo e último é bem interessante, eu planejo no futuro fazer um ou até mais vídeos comentando sobre alguns tópicos envolvendo essa escala. Você deve estar pensando que depois de algo massivamente acima da velocidade da luz, que é nada mais nada menos que 100 a 1000 vezes a velocidade da luz, não deveria ter nada mais rápido. Mas tem as definições de velocidade infinita e velocidade imensurável, que obviamente só podem ser escaladas para um feito do verso, que é o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus. Eu ainda planejo no futuro fazer um vídeo dessa playlist sobre qual seria a definição concreta para o soco de time frame 0.0000000 e vários zeros dos Zeus, se seria uma velocidade infinita ou imensurável. Aqui o foco do vídeo não é discutir qual é a definição de cada uma e se esse soco é infinito ou imensurável, apesar de que essas duas estão além do conceito de velocidade em si, e diferente de outros feitos do verso que eu coloquei aqui no vídeo, é o único que poderia ser realmente colocado apenas para Zeus e para o seu oponente Adão, visto que ela é proveniente de uma habilidade específica do deus dos cosmos, que é o punho que ultrapassa o tempo. E o motivo de por que eu não escalo Zeus e o Adão em velocidades infinitas ou imensuráveis é justamente pelo que eu falei, o punho que ultrapassa o tempo é uma habilidade, mais especificamente manipulação temporal, manipulação de tempo, e o próprio mangá diz que os Zeus detêm controle sobre o tempo com essa habilidade. Aqui a gente tem duas opções, que é o Zeus ter criado com o seu punho um Timeless Void, um vazio atemporal, ou se ele parou o tempo ou algo semelhante. No caso de ele criar um Timeless Void, ou seja, locais que não têm tempo ou que existem fora do fluxo temporal comum, isso não pode ser usado para conceder velocidade infinita. Isso porque a definição básica para um cálculo de velocidade é a clássica fórmula da constante de distância por tempo, e se não existe tempo nesse lugar, portanto não há velocidade. Essa é a mesma definição de por que teleporte não é considerado velocidade, porque teleporte não cruza distância, e se você não tem distância e não tem tempo, você não tem velocidade. Da mesma forma, um hacks comum de manipulação do tempo também não pode ser usado para escalar os Zeus a qualquer tier infinita ou imensurável. Isso porque a habilidade consiste em você paralisar a velocidade de outros enquanto você mantém a sua própria, ou qualquer variação dependendo do personagem. E para os Zeus não é diferente. Por isso, hacks de manipulação temporais, exceto raras exceções, não são usados para escalas de velocidade, e apenas figuram como uma habilidade do personagem. Por isso, inclusive, que durante os confrontos dos Zeus no quadro do Quem Venceria aqui do canal, eu nunca cito o punho que ultrapassa o tempo na seção de velocidade, e sim na seção de habilidades.
Ufa, finalmente terminamos de passar por algumas das escalas que eu queria tratar aqui no vídeo. É claro, tem mais escalas, especialmente nos já citados spin-offs do Lu e do Jack, como o feito do Jack desviar de uma sniper à distância, o feito do Lu se mover com os raios, ou então a polêmica escala relativística pro verso de Shumatsu, que merece um vídeo por si só. E você, tem alguma outra escala para acrescentar? Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2 trazendo outras escalas que vocês sugerirem aí nos comentários. Mas para isso, deixa o like e compartilha com os amigos pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord, que apoiam financeiramente o server e o canal. E a você com a sua presença até aqui, obrigado e até mais.